que para nós católicos, medalhas, terços, escapulários, qualquer outro tipo de devocional não são talismãs e não são superstição. Nós acreditamos que Deus é o final é Deus que age através dos objetos. Não é o objeto em si que tem força ou que tem poder miraculoso. Acreditar nisso seria fazer superstição condenada na Sagrada Escritura pela Carta dos Gálatas, capítulo 5, versículos 5 seguintes. Então, nós não paramos, a nossa fé não para na medalha milagrosa, não deve parar na medalha de São Bento, não deve estar nos nozinhos da fita, aliás, nem nozinho na fita você pode fazer, porque isso é superstição, mas que Deus pode nos atender e pode agir através de objetos consagrados a Ele, como acontece do lado maligno também. Um objeto consagrado ao mal tem o poder de influenciar negativamente na vida de uma pessoa, dependendo de quanto essa pessoa está ou não próxima de Deus. Se está próxima de Deus, não influencia negativamente nada. Se está mais ou menos, um pouco. E se não está na presença de Deus, esse objeto, causa de malefício, pode causar um grande mal. A medalha de São Bento, que eu tenho aqui e trago no peito, ela é muito interessante. Também tem várias promessas sobre essa medalha. Eu quero contar duas coisas que aconteceram na minha vida ou na minha família com a medalha de São Bento. A primeira é o seguinte: uma vez eu estava pregando sobre o amor de Deus e o inimigo se manifestou no menino. Como que você sabe, Daniel, que não era problema psicológico, psiquiátrico, esquizofrenia, qualquer outra coisa? Bem, se você vê no meu canal, eu tenho um curso chamado Batalha Espiritual, tenho bastante experiência nessa área. E se manifestou o inimigo, esse menino tinha sofrido um abuso sexual do próprio pai na infância, o que pela raiva abriu passagem para o demônio na vida dele. E esse menino começou a quebrar tudo na igreja, nós tínhamos que segurar ele em várias pessoas e levamos ele entrou no banheiro, tentou trancar a porta, a gente entrou atrás, ele começou a esmurrar tudo, quebrar vidro, arrancar coisa. E eu lembrei da medalha de São Bento. Eu estava com a medalha de São Bento, eu peguei a medalha, tirei ela é abençoada, ela é benta, coloquei na cabeça do menino, ele deu um grande grito, em uma voz diferente, e começava a gritar: tira, tá queimando, tira, tá queimando, tira, tá me ferindo. Essa é o primeiro testemunho da medalha de São Bento. O segundo aconteceu com a minha cunhada, que é médica em São Paulo, em Guarulhos. Ela trabalhava, fazia... não é estágio, eu esqueci a palavra da medicina. Antes de ser médico, você tem que trabalhar de graça, alguns anos, me fugiu agora o nome disso. Mas ela atendia num posto 24 horas, chegou um rapaz todo desnorteado, aparentemente drogado, e ela estava com o jaleco de médica, não estava com a medalha de São Bento aparecendo, nenhum símbolo católico estava à vista, mas quando o rapaz entrou na sala, ele voou literalmente na garganta dela, rasgou essa parte de cima do jaleco dela, pegou a medalha de São Bento e atirou contra a parede. Ou seja, o demônio naquele rapaz sentiu a presença da medalha de São Bento e detestou essa presença. Nós não evocamos mortos na Igreja Católica, nós invocamos. A Bíblia, em Deuteronômio, proíbe a evocação dos mortos. O que é evocação dos mortos? Tentar chamar um morto para conversar com ele. Pedir que o morto desça sobre o corpo de alguém. Isso é evocar os mortos, proibido na Sagrada Escritura pela doutrina cristã. A invocação dos mortos é que a gente crê que esses santos não estão mortos, assim como o bom ladrão ainda estará comigo hoje no paraíso. Nós acreditamos que esses santos, depois que Jesus morreu, ressuscitaram, como diz o Evangelho de João, estão na presença de Deus e podem interceder por nós. A intercessão dos santos, a mediação dos santos, não é de maneira nenhuma uma mediação de salvação. Jesus é o único Senhor e Salvador. A mediação e a intercessão dos santos e da Virgem Maria é uma intercessão de graças, de petição ao próprio Jesus ou a Deus. Os santos não devem ser adorados, os santos são apenas respeitados, modelos de fé, pessoas que foram carne como nós, que pecaram como nós, mas que tiveram uma grande intimidade com Deus. Aqui está a realidade do caminho da santidade. Buscai primeiro o reino de Deus. Buscar a Deus verdadeiramente. Hoje nós vivemos um clima e uma situação em que nós estamos num passo anterior ao de São Bento. Nós temos que convidar as pessoas a que busquem a Deus. Não temos como chegar e barrar na porta. Não, você não está buscando a Deus, então não entre.
não vai entrar na nossa família. Nós temos que fazer as duas tarefas. A primeira tarefa, fazer com que as pessoas comecem verdadeiramente a buscar Deus, buscar a sua verdade, querer Deus. Uma vez que essas pessoas buscam com verdadeira sinceridade a Deus, bom, aí precisamos ensinar-lhes qual é o caminho, qual é a engenharia da santidade, que foi exatamente o que São Bento quis ensinar aos seus monges e monjas que maravilhosamente ascenderam no céu da história da Igreja uma constelação de santos e santas que, podemos dizer, fundaram a cultura cristã ocidental. Deus abençoe você. São Bento é e foi um santo muito especial para a Igreja. São Bento foi exorcista. Ele é muito conhecido pela medalha de São Bento, onde tem as iniciais em latim: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs, é mal o que tu me oferece. São Bento foi irmão de uma outra santa, chamada Santa Escolástica, e São Bento foi monge. São Bento tem na sua vida histórias muito interessantes, por exemplo, quando tentaram envenenar São Bento, e ele sacerdote, ou seja, colocaram vinho no veneno da Santa Missa, e quando ele abençoou, traçou o sinal da cruz sobre as oferendas, o cálice se partiu e São Bento não foi envenenado. Também São Bento tinha ainda em vida alguns dons interessantes e extraordinários. Conta-se que uma vez ele estava orando no mosteiro e Deus lhe mostrou em imagem, em visão, que um menino chamado Plácido estava se afogando no rio próximo ao mosteiro. São Bento chamou um monge e disse: o menino Plácido está se afogando no rio, vá até lá e o salve. Ele disse: São Bento, eu gostaria de fazer isso. Bento, eu gostaria de fazer isso, mas eu não sei nadar. Ele disse: confie na providência divina, no poder, na graça de Deus e vá até lá que Deus vai fazer a parte dele. E quando este outro confrade vai até o rio, de fato Plácido estava se afogando. O mais impressionante é que esse homem andou sobre as águas, ou seja, não precisou nadar. Ele andou sobre as águas, deu a mão para o menino e salvou o menino. O culto que é prestado à imagem não se dirige à imagem, mas se dirige ao protótipo, ou seja, àquele que está lá no céu. Então, se você venera a Virgem Maria, se ajoelha diante da imagem da Virgem Maria, acende uma vela, reza, se ajoelha e pede a ela essa atitude de humildade. Mas, padre, se ajoelhar diante de uma criatura, sim, se ajoelhar diante de uma criatura na qual Deus resplandece na sua glória. Sim, eu posso e devo fazer isso para reconhecer a glória de Deus naquilo que Ele criou. Eu posso me ajoelhar diante de uma imagem sabendo que eu estou me ajoelhando diante da Virgem Maria, que está junto de Deus no céu. Agora, ao me ajoelhar diante da Virgem Maria, eu estou cometendo uma idolatria? Depende. Se você a trata como um ídolo, colocando no lugar de Deus, é idolatria. Mas se você faz dela uma janela que te conduz para Deus, então é simplesmente o mistério do ícone, uma janela que nos conduz para o culto e o louvor a Deus numa glória eterna, que a Ele pertence.